Pessoal, já deu start aqui na gravação, tá? É, deixa eu. Só um minutinho, deixa eu compartilhar a nossa tela, tá? Então, pessoal, eu estava dando uma olhada aqui, ó, na última aula, a gente finalizou a análise das três atividades, né? Contando com o fórum de discussão, tá? Que aí foi até na aula um, tá? Aí, como nós temos bastante aula ainda. Aí o que que eu comecei a fazer? Ah, desculpa, gente. Eu agora a gente fez para arquitetura um, tá? E tanto na atividade 3, né? Ela disponibiliza duas arquiteturas. Uma, desculpa, gente, tá difícil. Uma arquitetura que a gente já tem, né, que é a arquitetura um, e a arquitetura 2, que, né, a gente só conheceu ela na atividade 3. Aí, como vocês têm bastante aula ainda, ó, hoje a gente está no dia 23/4, ainda estamos na oitava aula, né? Vão ser 13. Por a gente ter esse tempo extra aí, né, para finalizar o C, eu vou. Aí lembra, eu fiz até o rascunho da arquitetura 2. Então, a partir de hoje, eu vou fazer as atividades um, 2 e 3, né? Só que para a nova arquitetura. Aí lembra que eu até forneci, eu pedi aí para a monitora colocar lá mesmo, lá aqui ó, na situação de aprendizagem, ó. Quando você vem aqui na folha de resposta atividade 3, ó, tem a planilha, né, o quadro de energia, né, que a gente finalizou o da arquitetura um. Daí, quando a gente chegar novamente na atividade 3, eu vou refazer esse quadro aqui, só que para arquitetura 2, tá? Então, ó, colocou a mais aqui o quadro de cargas, né, no Excel, para ele sair daquele jeito que está lá no projeto, ou você extrai, se for um programa dedicado, tipo Proelétrica, ele já sai com formato de desenho do AutoCAD. Agora, se for direto da planilha e ele não tem nenhuma ferramenta BIM, né? Que é a ferramenta de inteligência do projeto, né? Que atualmente o pessoal está utilizando bastante o Revit, né? Pessoal, o AutoCAD é mesmo só para fazer algumas correções, né? Pessoal desenha no Revit. O problema é que o Revit é extremamente pesado. Por ele ter integração arquitetura, né? A parte civil ali, né? A arquitetura é só o design ali, o desenho. Já a parte civil são os cálculos de esforços, coberturas, treliça. Ele integra também com a parte elétrica, sinais também, telecomunicação, integra com a parte de refrigeração, né? Ar-condicionado. Ele é muito pesado, tem que ser um computador, não pode ser computador da Xuxa, não. Né? Eu até, dependendo aí da UC que a gente tiver, eu acredito que não vai ser nessa UC, né? Eu tenho um computador aqui para a gente fazer algumas tarefas, só que aí no dia que a gente for utilizar, eu não vou utilizar esse aqui que eu geralmente uso para ministrar aula, porque ele só tem 8 GB de memória RAM, né? Já o outro, além das memórias ser muito mais rápida, ele tem 32 GB, né, de memória integrada e é muito mais rápido. Só para você ter uma ideia, até o Revit nele, para iniciar, ele demora, tá?
Vamos lá, pessoal. Então, continuando, tá dando uns lagzinho aqui, eu tô achando isso estranho aqui. Realmente ele não faz isso, não. Então, ó, eu vou pegar a arquitetura 2, que aí na aula passada a gente já tinha iniciado o cálculo, né? A gente já tinha feito dos pontos de iluminação para o banheiro e para a cozinha, tá? Vou abrir o nosso rascunho aqui. Inclusive, eu já tinha gerado umas 3 páginas, né, para caber o rascunho dos cálculos da atividade 1, né? Só que para arquitetura 2, atividade 2, também para arquitetura 2 e atividade 3, tá? Então, eu vou deixar esse rascunho para contemplar os três. Deixa eu desligar aqui a visualização do parágrafo. Então, aquele mesmo algoritmo que a gente estava usando, tá? Deixa eu ir no. Só um minutinho, pessoal. Aí lembrando que nós estamos usando essa regra aqui, ó, que a gente, né, extraiu, ninguém inventou, né? Quem desenvolveu, né? Uma coisa é inventar, pode ser uma coisa fictícia, né? Agora, desenvolver, criar é outra coisa, né? Então, foi extraído aqui lá do, ó, critério para cargas de iluminação, né? Lembrando, se tiver menos que 6 metros quadrados, não vai ser o caso desses outros aqui, né? É uma carga, né, de 100 volt-ampere. Se houver uma área maior que 6 metros quadrados, aí você coloca 100 volt-ampere para os primeiros, né, 6 metros quadrados, e para cada 4 metros você aloca uma carga de 160, que foi o que aconteceu aqui na cozinha, né? Quando sobrar menos que 4 metros quadrados, você finaliza o cálculo, tá? Então, os programas, né, o Proelétrica, o CADPROJ, é porque eu tentei instalar aqui, é porque a versão que eu tenho, ela funciona, eu tenho que pagar, né, a versão nova, eu só estou usando a antiga. E a antiga, lá no escritório, a gente utiliza o AutoCAD, ainda estamos utilizando o 2010, né? E o 2010, ele é compatível até o 2010. 2025, a gente tem que comprar uma expansão, né? No momento, não estamos podendo aí. Eu tentei instalar aqui, não deu certo. Eu até vou tentar instalar no outro computador para ver se dá certo. Eu não sei se é porque esse computador aqui não é meu, né? É aqui do Senai para eu ministrar aula, né? Às vezes, instalando no computador pessoal, o hard lock funciona, tá? Que lá no escritório o hard lock funciona, só aqui que ele não funciona. Inclusive, uma vez aí que eu tentei instalar, o sistema aqui achou até que era um vírus, mas na verdade é o arquivo do hard lock lá. Então vamos lá, agora vamos para a sala. Vamos calcular a sala, né? Então, sala. Deixa eu pegar a pena aqui correta, pegar o preto aqui. Então, sala. A área da sala é 17 metros quadrados. Pessoal, assim, eu sei que vocês têm que entregar ou a arquitetura 1, que a gente já analisou, é mais fácil de entregar, né? Que já está analisado, ou a arquitetura 2. Até quem já fez, quem já entregou, eu estava até corrigindo antes de iniciar a aula, faça, né? Ou refaça, ou faça com a arquitetura 2 para você entender, a partir do momento que você vai fazendo os cálculos aqui na mão, eu mesmo, né, lá no escritório,
eu não faço nada na mão, é tudo no Proelétrica, né? O Proelétrica que faz tudo. Então a área é de 17 e daí ele, né, dá uma facilidade ali. E às vezes a gente esquece esses cálculos mesmo. Então é maior que 6 metros quadrados, então, né? Aí o que que você vai fazer, ó? Você pega 17 metros quadrados menos 6 metros quadrados, que é a alocação de carga. Então, a gente já tem já 100 volt-ampere alocado para a sala, tá? Vai dar, vai dar 11 alguma coisa aí, ó. Sempre bom, pega sua calculadora aí, ou, né, eu tô pegando essa daqui que é só alguns cálculos que eu só sei fazer nessa outra aqui, ó. Eu gosto de usar HP aqui, ó, mas se você fizer aqui nessa, que ela é essa Vinacal aqui, você vê os botões aqui, é semelhante aquela Cássio, né? Agora eu não me lembro o modelo dela aí. Então é a mesma coisa, tá? Eu só faço porque essa daqui tem dois segmentos e essa daqui, ó, tem mais de dois segmentos aqui. Eu consigo ver cálculos anteriores aí, só por isso. Então, ó, 17 menos 6 metros quadrados vai dar 11 metros quadrados aí, ó. Agora você vai alocar o quê? 60 volt-ampere, né? Agora, daqui, quanto que você tem que tirar? 6, né? Não, é 4 metros quadrados. Lembra o exemplo clássico que lembrando, pessoal, ó, lembrando que vocês podem utilizar esse tutorial aqui, ó, para fazer os cálculos, tá? Eu deixo esse memorial de cálculo exemplo. Olha, ele tem todos passo a passo, ó, mostrando o perímetro, o cálculo, o raciocínio aqui, tá bom? Utilize ele de um documento aí que vai te guiar, caso você esqueça aí. Porque uma coisa é você ler aqui, você lê a regra lá inclusive lá na NBR 5410, essa regra ela está espaçada em vários itens, né? Aqui eu simplifiquei para melhorar o entendimento aqui. Então, ó, 11, agora a gente já tira, ó, menos, já tinha dado 11, né? Menos 4 metros quadrados, vai dar 7. Então, a gente já aloca aqui, ó, 60 volt-ampere, sempre a potência aparente, tá? Sobrou 7 metros quadrados. Agora, o mesmo jeito, ó, menos 4 metros quadrados. Já vamos alocar mais 60 volt-ampere, ó, menos 4 metros quadrados. Sobrou 3, ou seja, sobrou o número de metro quadrado aqui é menor que 4, né? Que depois que você aloca para 6 metros quadrados, sobrou menos que 4 metros, você para. Então, o da sala, ó, fazendo somatório, ó, 6 vezes 2, 12, né? Então, 60 vezes 2 dá 120. 120 mais 100, 220. Volt ampere, viu, pessoal? Volt ampere, nada de. Você vê 220, a gente já emociona e acha que é a tensão, né? Mas não. Isso aqui é potência aparente em volt ampere. Não esquece, quando está em volt ampere, ó, lembra lá de eletricidade, circuitos de tensão e corrente alternada. Aqui você tem a potência aparente, a potência reativa, né? Que é volt ampere reativo. A potência total ou aparente, né, que é em volt-ampere, e a potência que realiza trabalho efetivamente, em watts, tá? Aí lembrando,
que, segundo a ANEEL, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica aqui, ó, ela recomenda o FP, né, o fator de potência de 0,92. 92, que dá um ângulo, né? Dá um ângulo aí de, deixa eu colocar aqui em cima, um ângulo de aproximadamente 23 graus. Porque aí a potência, ela tá muito, a potência aparente vai estar muito próximo da potência que realiza trabalho em watts. Potência ativa, né? Nos livros fala também em potência ativa, né? Ou seja, o gasto de energia reativa, ou seja, energia magnetizante, para girar o rotor, né? No caso, para induzir, né, a força nos enrolamentos do rotor é mínima, tá? O ideal seria, né, e na realidade mesmo, assim, nunca ele chegar a um, tá? Eu já vi lá na IHM, lá do quadro de correção de fator de potência, já vi até 0,96, tá? Que é excelente, né? Dá um ângulo aí, ó, quer ver? Arco seno, deixa eu ver, segunda função, no arco cosseno, né? Arco cosseno de 0,96, ó, vai dar um ângulo bem menor aqui, ó. Ixi, acho que tá em radiano aqui. Tá uma coisa errada aqui. Acho que eu tenho que mudar aqui. Deixa eu ver. Vou tirar a prova dos 9 nessa 0,96. Ah, é 16 graus. Eu acho, ó, tá em radiano aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mudar aqui. Opa, é shoes. É degrees, você coloca degrees, porque grado é outro. Agora acho que vai dar certo, ó. Isso, ó. 16,2, tá? É porque tava em radiano, ó, eu coloquei o ângulo em graus aqui, né? Que o radiano é de 0 a 1, tá? -1 também, né? É porque o ciclo trigonométrico lá, né? Então agora sim, dá certo, ó. Quer ver, ó? Se eu repetir ele aqui agora para 92, que é o que a concessionária recomenda, ó, olha, dá aproximadamente 23 graus. Agora sim tá certo. Calculadora agora tá, a outra tá configurada de forma correta. Então, ó, vamos editar aqui o nosso desenho. É a sala, né? Então, 220, né? Lembrando, pessoal, que não necessariamente toda essa carga locada precisa estar instalada nesse ponto. E não necessariamente toda essa carga locada precisa estar instalada, viu? Às vezes você coloca uma luminária fluorescente de 20 watts, né? Uma fluorescente não, uma de LED, né, de 20 watts. Por exemplo, eu já tenho uma de 15 lá e ela, nossa, ilumina a de 20, rapaz, céu. Eu sei que ela é equivalente a uma de 60, se eu não me engano, acho que é de 20 que eu tenho lá e ela tem um nível de iluminância muito bom, tá? Mas aqui, essa aqui é a carga mínima que eu preciso ter alocado aqui. Aí depois que, por exemplo, você está usando o Proelétrico, ele faz esses cálculos aqui, você pode colocar um disjuntor ou até a carga que vamos supor que é um projeto dedicado, né? Então você sabe que luminária que esse cliente vai pôr,
né? Então você pode pôr aqui. Mas para efeito de projeto, né, para o quanto de carga, ou seja, de potência que a iluminação, a tomada de uso geral ou de específico suporta, né, você tem que utilizar esse cálculo. Mesmo que necessariamente você não coloque toda essa carga ou nesse ponto, igual eu estou fazendo aqui, né, ou em pontos separados. Você pode muito bem, né, usar, sei lá, vamos supor que você usa 6 de. Eu já vi de 5 watts, né? Você utiliza 6 aqui, ó, na entrada da sala, 3 no meio, 9, por exemplo. Você pode utilizar, desde que você não ultrapasse essa carga aqui. Você pode utilizar tanto uma carga menor, né, na hora da instalação, quanto uma disposição de luminárias diferente dessa, tá? Isso aqui é só o pontapé inicial para você elaborar o projeto, tá? Não precisa ter essa cara aqui sempre, não. Obviamente, as construtoras aí, ainda mais apartamento aí com é tipo que eles chamam, né? Apartamento que tem uma mesma quantidade de ambientes iguais aqui, né? Pessoal, como ele é genérico, né? Coloca essas cargas aqui no meio. Se você quisesse, depois você muda, tá? Eu já gastei o comando, agora é comando C, né? Então, geralmente, o interruptor ele fica aqui, né? No lado oposto da abertura. Aí, nos projetos, uma boa prática de projeto, né? É você indicar o número do circuito, onde está ligado o disjuntor, né, desse circuito, que é o disjuntor 1, tá? E o comando dele, beleza? Vamos para o próximo. Agora, agora é o quarto 1, Q1. A área dele é de 15,16 metros quadrados. Então, ela é o quê? Maior que 6 metros quadrados. Aí você vai fazer o mesmo jeito, ó. Retira o algoritmo, ó, você tira os 15,16 metros quadrados, retira já os 6 metros quadrados aqui, né? Já vai alocar 100 volt-ampere, sobrando, né? Aí, ó, 15,16 menos 6 aqui, ó. Sobrou, deixa eu ver se tá certo. 15,16, isso mesmo. É o quarto um, né? É. Então sobrou, ó, 9,16 metros quadrados. Agora é a alocação de 60 volt-ampere, tá? Então é 4 metros quadrados. Já deixo 60 volt-ampere alocado aqui, ó. Aí agora, continuando a conta, ó, menos 4 deu 5,16, que inclusive é maior do que 4. Se for maior ou igual, você já aloca mais um. Então, 5,16 metros quadrados. Já tem mais um para a gente alocar aqui, ó. É 60 volt-ampere. Obviamente vai sobrar menos que 4, né? 1,16, né? Então, ó, a gente já terminou. Por coincidência, deu a carga alocada, né, de potência aí, igual lá da sala, né, ó. 60 com 60, né?
é 120, né? Você pode fazer a conta aqui, ó, não tem problema não, ó. Como se diz, a época que você fazer tudo de cabeça foi lá no prezinho, ó. Tira a prova dos 9, é importante. Ainda mais se você estiver fazendo na mão isso daqui, ó. É importante você tirar a prova dos 9 aqui, né? Utilizando as ferramentas que você tem. Deixa eu circular aqui as cargas alocadas, né? Aí já 160, né? Foi pela cozinha e o banheiro, né? Que foi 100 volt-ampere de carga alocada. Agora tá faltando, né? O quarto 2, né? Mas antes disso, né? Vamos colocar aqui, ó, 200. Vou desenhar mais ou menos aqui no ponto médio. 220 volt-ampere. Circuito um, tá? E assim, eu tô colocando já circuito um, pessoal, porque essa casa aqui pequena, geralmente o primeiro, né, o circuito aí, né, de iluminação, e ele fica só num disjuntor. Como essa casa aqui é muito pequena, não compensa você alocar, é, colocar vários disjuntor, um disjuntor para iluminação da sala, outro para iluminação da cozinha, tá? A carga é pequena demais. Então a gente já C, né? Agora vamos comando D. Circuito um, comando D. Isso aqui eu já colocar ele no circuito um, eu já estou até antecipando a divisão, né? A divisão de circuitos, tá, pessoal? Estou fazendo até essa antecipação. Você não precisa fazer isso, mas eu já aqui já estou fazendo. E para efeito de cálculo, né, para gente ter um melhor nível aí de entendimento e de inteligibilidade aqui, né, eu optei, né, desde lá da arquitetura 1, eu optei por, por colocar no ponto central aqui, viu, pessoal? Mas isso aqui até aqui, ó, fazer esse cálculo é o algoritmo, né, a NBS 5410. Depois é com projetista, né? Com projetista, se na hora de projetar, você coloca essa carga alocada. Mas na hora de instalar, né, o cliente ele pode, né, muito bem, né, como inclusive, assim, como eu estou comprando uma casa agora, né, como ainda nunca comprei, né? Mas é casa já é de outra pessoa, né? Então, geralmente, lembrei, minha irmã aí não tinha, não. Minha irmã que colocou, ela comprou as lâmpadas, né, da residência que ela comprou há algum tempo já. E aí veio sem lâmpada, ou seja, você coloca a carga que você, né, quiser, vamos dizer assim, né? Mas geralmente as lâmpadas, as potências comerciais que tem no mercado, elas não ultrapassam a potência da carga alocada. Geralmente não. Carga alocada não quer dizer que eu vou usar essa potência aqui para aquele ambiente, né? Ou seja, uma carga que eu tenho reservada, porque a partir dessa carga eu dimensiono o cabeamento, eu dimensiono o disjuntor, né? Ou seja, o cabeamento e o disjuntor eles estão preparados para proteger, né? Essa carga que foi alocada. Menos do que ela você põe, né? O que naturalmente acontece. Então lá, quarto 2, a área é de 10,5 metros quadrados. Então, ela é maior. Isso se você for. É facinho, viu, pessoal? Fazer o algoritmo o problema é você traquear aqui, ó, o mouse, né? Na hora que, por exemplo, você está com o AutoCAD aqui aberto, né? Aí, na hora que você passa o mouse em cima do AutoCAD, ele já está conversando com o programa. Então, é você traquear o comando que ele geralmente
ativado pelo movimento do mouse. Quando você prepara a arquitetura, você você vai clicar no ambiente interno, que geralmente o Proelétrica, o CAD Proj, ele faz isso. Ele gera um retângulo aqui, né, que é o retângulo do quarto um, e ele tem uma informação BIM, ou seja, uma informação inteligente que mostra que o quarto um tem 15,16 metros. E a partir dessa informação, a ferramenta é acionada pelo mouse aqui, né? Na hora que você seleciona esse ambiente, o programa, a rotina ali, né? Ele já está rodando essa rotina aqui de comparação. Aí ela olha se é maior ou menor que 6 metros quadrados, e daí ela já faz esse cálculo instantaneamente, né? Ou seja, aparece uma barra de tarefa, às vezes o cálculo é tão rápido que nem a barra de tarefa aparece, só para vocês terem uma ideia. Então vamos lá, né? 10,5, né? Que é o quarto 2. Já vamos retirar 100 volt-ampere aqui. 100 volt-ampere. Vai sobrar aqui, ó, 4,5. É 10,5 mesmo? É. Sempre confira os cálculos, viu? Vai menos 6, 4,5. Agora é a alocação de 60 volt-ampere, segundo a regra, né, o algoritmo lá na NBR 5410. Desculpa aí, gente. Deu vontade de espirrar aqui, eu dei uma segurada aqui. Ó, menos 4, né? Metro quadrado vai dar igual a 0,5, né? Metro quadrado. Mas sempre confira, viu? Vai. Ah, esqueci de digitar, né? Aí, menos 4,05. Sempre confira, viu? Então já temos aqui, ó, 60 volt-ampere alocado. Então, ó, para o quarto 2, nós temos o somatório, né? 160 volt-ampere alocado para o quarto 2. Marcar aqui o. Eu tinha que no desenho original ter tirado o quarto 2 daqui, colocado para dar para eu desenhar aqui a luminária. Vou pôr ela bem aqui, ó, para não ficar atrapalhando aqui, ó. Então, é uma carga de 160, né? Volt ampere, circuito um, né? Comando. Eu coloquei B, né? É D, rapaz. Agora o comando E, né? Interruptor se coloca geralmente nessa posição, né? Circuito um, né? Comando E. Daí, né? O quadro, né? Geralmente, o pessoal adora. Lembra que eu falei em aulas passadas aí, ó? O quadro, geralmente, o pessoal aí da construtora coloca ele aqui, ó, atrás da porta aqui, para não, né, no ambiente não ficar feio, né? Mas eu prefiro que fique feio do que inseguro, tá? É que, obviamente, ia sair a alimentação do circuito um, aí vamos supor que você iniciasse a alimentação aqui, ó, com a distribuição daqui, né? Ele é embutido, geralmente a simbologia é essa aqui, ele é uma diagonal, todo pintado aqui, né? Aí daqui você vai descer para o interruptor, aí aqui sairia circuito um, né? Circuito um,
neutro. E o terra, né, que é para futuramente alimentar a instalação. Aí você desce a fase aqui, né? Desce a fase do circuito um aqui. Vou colocar essa linha de chamada. Circuito um, né? Desce a fase aqui. E sobe o retorno, né? O retorno D. Mas, geralmente o retorno é a fase que ela pode ser seccionada, né? Então, o retorno D vai estar aqui. E aqui, ó, poderia muito bem usar essa luminária que ele sai daqui direto, né? Usa como caixa de passagem. E aí você vai, ó, por exemplo, o projeto, ó, você poderia fazer desse jeito aqui, ó. Aí vai aqui direto, libera aqui. Aí, por exemplo, você pode pôr saindo daqui, ó, para alimentar a sala, que por sua vez alimenta o interruptor aqui, né? Saindo daqui, ou até mesmo de um eletroduto aqui direto do quadro aqui, ó, você pode pôr para alimentar aqui a luminária aqui, né? E alimentar o seu interruptor, né? Eu só não estou colocando isso agora para a gente só ter uma visão dos pontos, que é o que é pedido lá na atividade um, tá? Projeto, pessoal, ele é assim, ele você tem que ir fazendo, você pega, igual lá na consultora que eu trabalhei, né? Você pega eles já pronto, pagar isso aqui, salvar. Deixa eu ver aqui quanto tempo que falta. Então, para iluminação, a gente já dimensionou tudo, né? Eu vou até pegar o descritivo lá da atividade um, tá? Ah, lembrei aqui, ó. É a carga, né, total aqui, ó, igual. Aqui é 980, né, volt ampere. Então, para atividade um, né, na arquitetura 2, ó, já adiantando é o circuito um, ó, iluminação, né? Aí é só você fazer a soma algébrica aqui, ó. Vamos lá, ó, 100 do banheiro, né? Deixa eu escrever logo tudo aqui, aí depois a gente finaliza com o cálculo, né? Então temos o banheiro mais a cozinha, abreviação aqui, COSE, né? Aí depois a sala, mais o quarto um, mais o quarto 2. É igual eu falei, né? O projetista, aqui a gente alocou a carga, né? Necessariamente, você não precisa colocar toda essa carga para o quarto um ou para o circuito um, tá? Tô colocando aqui para facilitar. E mesmo porque, né, assim, uma opinião agora técnica, né, na qualidade de projetista, eu colocaria apenas um circuito, um só de iluminação. Essa residência é bem, ou apartamento, né, bem pequena, tá? Então o banheiro aqui, ó, deu 100 volt ampere, né? Mais cozinha. Deixa eu pegar lá no desenho, né?
a referência aqui, ó. Banheiro 100 volt-ampere. Cozinha deu 160, né? Volt-ampere de potência aparente. Sala deu 220 volt-ampere. Quarto 1, 220 também. E o quarto 2, né? O Q2 aqui deu 160 volt-ampere de potência. Então a gente usa a nossa calculadora mestre aí, ó, 100 mais 160 mais 220, novamente, né? Mais 220 e por último 160, né? Ó, e deu 800 já para arquitetura 2, né? Deu uma potência aparente de 860 volt-ampere aí, né? Aí para você ver se é em conformidade aí com a ABN, ou a ABNT, ó, com a ANEEL, né, Agência Nacional de Energia Elétrica, fator de potência 0,92, né? Lembrando que você calcula ele aqui, ó, não é cosseno, né? Cosseno desse ângulo aqui, né, é cateto adjacente pela hipotenusa aqui, né? Então, o cosseno é a potência é, ativa aqui, né? Igual o fator de potência, né? Potência ativa, a teta adjacente, né? Pela hipotenusa, que é a potência aparente. Então, para você achar a potência em watts, se a for, se, então, ó, portanto, potência, né? Vai ser igual a potência aparente multiplicado pelo fator de potência aqui, ó, isolando, né? Passando ele para cá, ó, do outro lado da equação. Então, se a potência aparente deu 860, né? A potência em watt é um fator de potência recomendado aí pela ANEEL, né? De 0,92, que é o ângulo de aproximadamente 23 graus, né? Então, ó, 860 vezes 0,92. Então, a potência em watts aí do circuito 1, né? Eu fiz a divisão já, circuito 1 é de 791,2 watts. Então, lá no quadro de carga, né? A potência aparente, um fator de potência 0,92, isso eu estou falando ideal, tá? Então, luminária aí, dependendo do tipo de luminária, tem um fator de potência baixo aí, né? Mas se for considerar o fator de potência da ANEEL, né, o ideal aí, né, a potência em watts deu 791,2, né? Se fosse mais próximo possível, né, se fosse 0,96, mas e como é que é uma residência, né? Realmente a gente até simplifica o cálculo, dependendo aí, a gente coloca um fator de potência de 1, tá? E aí, potência aparente vai ficar igual à potência ativa, que é o que não acontece, né? Mas é isso. Então, pessoal, para a gente não. Aí, o que que falta aqui, ó? Para a gente finalizar a atividade 1, né? A análise da atividade 1. Para a arquitetura 2, lembrando, né, nós precisamos achar a potência do circuito 2, né? Do circuito 2, nós vamos ter que dimensionar a carga, né, segundo o algoritmo aqui, né, das tomadas. E isso eu vou deixar para a próxima aula, tá? Para a gente ter uma cadência
como eu não preciso correr aqui, né, que a gente ainda tem bastante aula, né? Nós estamos aí na oitava aí de 13, né? Então dá para a gente ainda analisar nessa nova arquitetura todos os pontos que a gente, né, analisou na arquitetura 1, tá bom? Deixa eu salvar aqui para a gente não perder. Salvar o rascunho. Que o desenho já está salvo, né? Na hora que eu abrir novamente, igual aqui, ó, na hora que eu. Vocês vão ver até que a miniatura, ó, ela modificou aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tá mantendo. Então, próxima aula, vamos fazer o dimensionamento, o cálculo, né, do algoritmo para tomadas, viu? A gente está fazendo até então para iluminação, tá? E o para tomadas, como a gente viu em aulas anteriores, ele é um pouco mais complexo, né? Envolve o cálculo do perímetro. Qualquer dúvida, olhe no tutorial que eu deixei para vocês aqui, ó. Esse exemplo aqui de projeto, ó. Tudo bem feitinho, eu tirei lá do AutoCAD mesmo, fui digitando aqui para ficar fácil para vocês. Beleza? Então é isso, pessoal. E aí, Wanderson? Beleza? Tava acompanhando, eu não tinha visto você entrar aí. Então, pessoal, tem alguma dúvida aí, Wanderson? Não? Não, então de boa. Então, Wanderson, já vou fechando aqui, já deixando renderizando, já me preparando aqui para outra aula, beleza? Fiquem com Deus, Até né? mais. Deus Hoje também. eu corrigi algumas tarefas aqui que o pessoal já Tá. enviou, tá? Eu não lembro se você enviou aí já. Ao corrigir Então, o fórum, corrigir a atividade um, atividade 2, só a 3 aí, que o pessoal ainda não enviou, tá? Mas você pode fazer tanto para arquitetura um, que já tem todas as aulas analisadas, né? Ou, se você quiser, você pode fazer para arquitetura 2, que é eu acredito que até a penúltima aula, a aula do dia 21/5, eu já consigo refazer todos os cálculos novamente, né? E aí eu deixo a aula do dia 28/5 para aula de dúvida, tá? até mais. Até mais, fica com Deus, viu, Vandes? Vou parar Deus aqui a também. gravação.